Olá, o Vivências traz hoje para você uma boa conversa com o professor Eduardo de Ataí Bezerra de Menezes. Titular do mestrado da UES e do Programa de Pós-Graduação da UFC, de Ataí é formado em Letras Neolatinas e em Pedagogia, pela UFC. Especialista em Pesquisa Educacional pela USP, obteve na França o doutorado em Sociologia do Conhecimento e o pós-doutorado em História Antropológica. Com a palavra, o professor emérito da UFC, Eduardo de Ataí. Eu costumo dizer que eu nasci no planeta Terra. Eu me sinto mais cidadão do planeta Terra. Mas, na verdade, há uma certa simpatia de quem nasceu, não sei hoje, não posso falar pelos habitantes atuais, mas Fortaleza era uma cidade muito charmosa, e sobretudo porque era uma cidade que a gente mapeava com o próprio corpo. Você caminhava para todo canto, você percorria a cidade toda. Uma das coisas que me comove quando eu me lembro que na casa do meu pai, na 24 de maio, e as várias casas tinham um jardim assim recuado, né? Porque tinha muita casa que parava na frente, que era muito comum, emendadas e com um jacaré lá em cima para derramar água. A casa do meu pai já tinha jardim e era recuada, era muito comum, uma classe, um bangalô, como chamavam, porque tinha outro andar lá de cima, de classe média típico, né? Na 24 de maio, perto da Faculdade de Direito, perto da Parte da Bandeira, que foi a praça da minha infância, que era bonita, cheia, toda jardinada. Não tinham construído aquele poço d'água lá para servir de cisterna para a cidade. Que destruíram todas as árvores que havia, e as árvores eram trabalhadas, podadas, eram cheias de imagens de emas, de elefante, de bichos, de avião, de coisas, aquilo na infância da gente. E fim de tarde a mamãe mandava a gente se aprontar, tomar banho, se vestir e ir com o velocípede e a babá, né, lá para... Mas que era uma cidade assim, cheia dessas coisas. Na casa do meu pai tinha... Na casa vizinha tinha uma figueira, e na casa do meu pai tinha uma parreira, e ninguém mexia. Os cachos de uvas lindos. Ladrão entrava, pedia licença e ia roubar a galinha, né? Eu estou lhe dizendo licença com brincadeira. Porque, na verdade, quem entrava eram, em geral, os velhinhos, que sentavam, o papai mandou botar um banco de mármore assim, lá dentro do corredor lateral, e eles ficavam conversando com a mamãe trabalhando na máquina. Tinha essa hospitalidade sertaneja, porque Fortaleza era uma cidade muito sertaneja. Se você pegar os livros de memória do Gustavo Barroso, você vê que o pai dele, todo fim de semana, saía da cidade, um pouquinho estava no sertão. Iam pescar, fazer pescaria, tinha sítio com gado, com coisa. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma prima casada com um inglês, que o sítio dela, com vaca, onde a gente ia passar fim de semana, beber leite mugido, ficava um pouco depois do Colégio São João, no que chamava ali de outeiro, porque era uma colina que ia subindo assim, depois descia para a praia. Era cheio de sítios assim, cidade tranquila. Na verdade, eu nasci nas Damas, como chamava, no caminho de Parangaba, onde tinha o colégio Juvenal de Carvalho, umas freiras, em frente tinha a casa do meu pai. E ali era uma espécie de sítio, que o papai sempre teve vaca no quintal para dar leite puro aos filhos, né? Mas ele logo se transferiu acho que em 37, 38, ele fez a casa onde eu vivi toda a minha infância e até saí adulto, para as minhas andanças pelo mundo. Eu tive uma formação mais doméstica, inicialmente, porque tinha uma tia, filho do meu avô paterno, que morava na Duque de Caxias. O vovô era um homem do sertão, né? Bezerra de Menezes, a família do Riacho do Sangue. Hoje é Jaguaretama. Eu tinha uma tia velha que foi quem me alfabetizou com 4 anos de idade,
E foi essa alfabetização noturna que ela fazia comigo era uma astúcia para desobedecer o autoritarismo do meu pai, que mandava os meninos dormir às 7 horas da noite. Né? Aí, não, peraí que ele está estudando. Que estudando coisa nenhuma? Criança estuda coisa nenhuma. E ficava por ali desenhando o meu nome nos papéis, e com isso eu aprendi muito cedo a me alfabetizar aí. E fiz a escola primária em grande parte com a tia Eliette, uma outra tia, que o vovô era um patriarca do sertão. Ele casou 5 vezes, ficou viúvo 4 vezes. Meu avô era o Belarmino Bezerra de Menezes. Ele devia ser, os pais dele deviam ser primos dos pais do Antônio Bezerra, o historiador que foi um dos fundadores do Instituto e da Academia Cearense de Letras. E que tem um outro irmão dele, o Israel Bezerra de Menezes, que tem uma rua em Fortaleza, que foi voluntário da Guerra do Paraguai. Levou uns tiros por lá e voltou com a patente de coronel por bravura e terminou ganhando uma rua na cidade. Mas eu não conhecia esses ancestrais, a não ser depois, lendo, né? Eu me lembro bem que eu tinha uma relação muito estranha com professores. Eu distingo entre mestres e professores. Mestres são aqueles que deixaram alguma marca. Professores, em geral, deixaram amarguras, em vez de marcas. Como, por exemplo, o período que eu passei no Colégio Cearense, com os irmãos maristas, aquilo era um tormento. Era uma instituição autoritária, fascista, para a época, uns irmãos maristas portugueses, espanhóis e franceses. Devia ser tudo a favor do eixo, porque vez por outra a polícia especial do Getúlio aparecia por lá para prender um irmão daquele que devia estar passando informação para a Alemanha ou sei lá para onde. Eu sei que a gente criança desconfiava e sofri muito na mão daquela gente. As escolas públicas em Fortaleza eram pouquíssimas. Eram os estudantes de Serpa e o Liceu. E alguns grupos escolares, muito poucos. Realmente o sistema público de ensino se expandiu no regime da ditadura militar, que investiu enormemente na expansão do ensino. Uma das coisas corretas que eles fizeram foi isso, no meio de muitos crimes. E eu fiz o final do primário e o ginásio todo no Colégio Cearense. Eu só me lembro de que aprendi lá a ter medo, e quando eu li o Ateneu do Raul Pompeu, eu disse, está aqui, a minha vida é isso que está aqui. Só que eu não teria condições de contar com a estética do Raul Pompeu, a miséria que eu sofri lá dentro. Eu fui posto para fora, sem saber por quê. Eu tenho a impressão que não interessava mais aos irmãos maristas a minha presença por lá. O fato é que um dia eu recebi um ofício de lá, dirigido a meu pai, fui eu que recebi, eu estava na calçada, li, e eu me lembro até da frase ainda. Isso foi em 1950, por aí, 50. Ouvindo demoradamente os professores de vosso amado filho, resolvemos dar a guia de transferência. Que cretino, né? A princípio eu fiquei meio decepcionado com a coisa, porque na cabeça da gente diziam que o Colégio Cearense era a melhor instituição de ensino do coisa. Eu hoje jamais poria um filho meu naquela instituição se ela tiver perdurado com os padrões que eram, né? Assim como eu me revoltei quando meu pai colocou minha irmã, minha única irmã, como aluna interna em colégio de freira. Eu saí de lá, a princípio, fui para o Castelo Branco. Era muito bagunçado, frequentado por garotos de classe média alta, e era muito bagunçado, e nesse tempo eu já tinha uma consciência mais aguda do que era que o estudo representava. Apesar de só ter 14, 15 anos de idade, aí nesse tempo eu já convivia com os colegas que estudavam, que gostavam de estudar, de discutir, de escrever, e comecei a escrever umas primeiras coisas para jornal, para Gazeta, para o Jornal Nordeste, para o Estado, etc. Aí
eu decidi por mim mesmo, eu disse, papai está pagando um colégio privado e vagabundo. É melhor eu ir para uma instituição pública, eu vou para o liceu. E foi realmente, o liceu foi o que eu chamo meu estágio de recuperação. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade enorme de se recuperar de tudo quanto é maldade que fazem contra ele, né? É porque eu não vou contar alguns espetáculos que eu assisti e que ocorreram comigo criança, jovem ainda. Um dia eu contei na casa do meu pai, eu já adulto, com meus filhos, jantando na casa dele, ele ficou emocionado e disse, olhou para mim e disse, por que você nunca contou isso para a gente? Aí eu olhei para ele e ri e disse, o senhor é um gaiato. Se o senhor se lembra o que é que o senhor dizia? Quando a gente trazia qualquer problema? Não. Você dizia, menino não tem razão, quem tem razão é o professor. Era o seu princípio, né? Era a sua premissa. Então não podia contar com o senhor. Tinha que contar com a solidariedade dos meus irmãos. Então eu fui para o liceu, fiz exame de seleção e logo me meti nas confusões, né? O diretor do liceu era o Bonerges. Depois eu conheço como um grande amigo e tudo, mas na época, quando a gente tem 15, 16 anos de idade, qualquer diretor de instituição é nosso inimigo. Ele proibia o grande trote que o liceu fazia, que não era um trote contra as pessoas, diferentemente de como se faz ainda hoje nessas faculdades de medicina de São Paulo, essa estupidez. Era um trote público em que a gente desfilava fazendo protestos contra corrupções, que nesse tempo a gente já começava a frequentar a Assembleia para ver as patifarias dos deputados e coisa, né? No próximo bloco, mais histórias sobre a experiência escolar do professor de Jataí e sua admiração pelo educador Lauro de Oliveira Lima. Não saia daí! Continuamos com a trajetória do professor e pesquisador Eduardo de Jataí. Vale a pena conhecer. O liceu foi uma das grandes instituições públicas do Ceará, que foi frequentado por grandes nomes da vida pública, da vida intelectual do Ceará. E entre os professores tinha grandes nomes. Por exemplo, eles só entravam no liceu com um concurso público, com defesa, com tese. O velho Silveira, que ensinava alemão e depois tiraram a disciplina, porque quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, tiraram a disciplina de alemão que tinha no currículo e puseram o espanhol, por causa do contato com o mundo hispano, né? E ele, como era um homem culto, deram a disciplina de espanhol para ele, mas ele defendeu tese em alemão. O Joaquim Albano, que foi meu professor de francês, defendeu tese em francês. Eles tinham estudado na Suíça, de modo que o liceu tinha essa tradição dos bons professores. Agora, eu já peguei numa fase decadente por causa do governo, que passava o ano inteiro sem pagar os professores, pagando mal, e o liceu começou a entrar em decadência. Mas como havia o espírito do liceu, que é esse espírito licial, como a gente dizia, havia uma tradição de estudo. Por exemplo, de todas as escolas que eu frequentei na minha carreira de estudante, umas 10 escolas que eu frequentei, porque eu fiquei mudando de colégio no começo, ou em que eu ensinei, foi a única escola em que a biblioteca era usada pelos estudantes. Porque, por exemplo, a biblioteca dos Irmãos Maristas eu jamais vi. Ficava lá na sala dos professores. Ninguém tinha acesso a ela. A biblioteca de colégio como Dorotés e outros, onde eu ensinei, dei aula, eram com os livros tudo em papel madeira, de modo que a gente não sabia que livro que era, nas estantes fechadas, com uma toalhinha por cima e um jarro em cima. Ou seja, era para ninguém desarrumar. No liceu, não só os livros eram usados, como eu me lembro de coisas assim, da dedicação da bibliotecária, que por falta
de cadeira, tinha menino demais para estudar, ela se levantava e cedia a cadeira dela e ficava andando no corredor, né? E foi lá que eu conheci o Gustavo Barroso, porque ele, quando vinha ao Ceará, fazia questão de fazer uma conferência lá para o Liceu e o auditório ficava cheio, que ele era um narrador prodigioso, né? Os meus interesses iniciais eram com física, matemática, biologia, etc. Mas no terceiro ano, quando se intensificaram os estudos de filosofia, aí me veio a paixão pela filosofia e pela história, porque justamente meu último ano de científico no liceu, que eu não fiz o clássico, fiz o científico. Havia os dois ciclos, né? Ou o clássico ou o científico. No clássico dominava grego, latim, filosofia, e no científico não, a gente tinha uma formação mais que encaminhava para as escolas de engenharia, para a faculdade de medicina, para essas coisas. E quase sempre a gente tinha que sair do estado, porque não havia essas faculdades aqui, né? A única faculdade mais antiga que havia, as três faculdades mais antigas, eram a agronomia, a economia e direito. A primeira delas é Direito, que foi criada em 1903 pelo Tomás Pompeu e por outros intelectuais. Mas o resto a gente tinha que sair do país. E já tinha a faculdade de filosofia. E veio o meu interesse por isso. Exatamente, a marca foi provocada pelo centenário do Capistrano de Abreu, em 1953. Centenário do nascimento do Capistrano. E por uma coisa meio acidental, eu passava as férias, às vezes em Maranguape, no sítio de um casal amigo do papai, e ficava ajudando. E resolvi cortar capim lá na serra, e a serra pegou aqui no dedo e esfolou meu dedo. E aí a dona Ivete, a dona do sítio, disse: corre lá na farmácia do seu Pedro Gomes de Mato, que é pai do deputado. Aí eu fui consertar o dedo, e lá atrás, na farmácia, e ele fazendo o curativo, e eu conversando com ele, eu estudante do liceu, né, com 17 anos, 18 anos, por aí, e vi a pilha de papel que estava lá. Eu disse: que é isso que o senhor está escrevendo? Essa biografia do Capistrano, que vai sair agora, em 53. E foi o primeiro livro que eu li intensamente sobre o Capistrano. E me apaixonei pela figura do Capistrano, pela história do Brasil. Eu intensifiquei e fui abandonando lentamente os estudos de biologia, de matemática, de física, e mergulhei na filosofia, na história, e decidi que não ia mais fazer engenharia, essas coisas, não ia sair, ia ficar por aqui. E fiquei procurando o que é que seria bom, e disse: vou para a faculdade de Direito. Eu lia desesperadamente, inclusive, no quartel, e já tinha começado a ensinar nessa época. Porque a mamãe se encontra com o Lauro de Oliveira Lima, que é meu primo, pelo lado materno. A mamãe é Oliveira. E o Lauro foi uma das figuras que mais me influenciaram. Eu presto uma homenagem a essa figura. Foi uma das pessoas mais criativas, mais revolucionárias, assim, do ponto de vista pedagógico, e tirou isso tudo de dentro dele. Porque ele tinha tido formação de seminário, ele foi quase padre dos redentoristas lá em São Paulo, e lá em Campinas. Ele fez uma revolução quando ele criou o colégio dele e ficou procurando acertar e fazer coisas novas. E a mamãe se encontra com ele e diz: Lauro, Jataí tem tanta vontade de ensinar. Ele dá aula ali nas vizinhanças da aula particular, e aí ele disse: manda ele lá. Quando eu cheguei lá, no dia seguinte, ele disse: amanhã você vai começar a dar aula de português e de história do Brasil aí nessa turma do exame de admissão. Eu disse: você é irresponsável lá. Não, eu já avisei para os alunos. Então ele tinha uma fé nas pessoas muito grande e empurrava a gente para frente, para a ousadia, né? E conviver com ele era um permanente simpósio, porque ele tinha uma inquietação mental. Por exemplo, a gente ia passar um fim de semana em Paracuru, na viagem ele levantava uns 10 problemas, suscitava a inteligência da gente o tempo todo. E aí eu lia já desesperadamente nesse tempo. E aí eu tive que esperar o ano seguinte para poder entrar. Na verdade, eu só entrei
na faculdade, não de Direito, eu desisti, eu disse, olha lá, quero ser bacharel, chega de bacharel nesse país. Quanto mais eu estudava a história do Brasil, mais eu achava essa figura nociva a serviço das elites. Aí eu disse, não, eu vou fazer uma coisa que me interessa. Aí eu pensei em fazer pedagogia na Faculdade de Filosofia. Aí veio outro acidente de percurso. O curso de pedagogia não era na Faculdade de Filosofia, que era no Colégio Cearense, à noite, né? A Faculdade de Filosofia, agregada à universidade, a universidade foi criada nesse momento, em 54, e instalada em 55, eu fui para a Faculdade de Filosofia e decidi fazer pedagogia. Quando eu chego lá para me inscrever, não pode. Por quê? Porque Dom Antônio de Almeida Lustosa não quer homem frequentando pedagogia, porque as freiras frequentam o curso, e essa carreira, esse curso é dado lá na Imaculada Conceição, e as freiras não podem conviver com o homem de tal danado. Aí eu desisti, pensei em filosofia, mas a maioria dos professores era de professores medíocres que davam aula por manual didático, né? Eu fui assistir algumas aulas e vi, tinha um ou dois professores mais competentes que eu assistia livremente às aulas dele. Um deles era o Pascoal Barroso e o outro era o Teixeira, Moacir Teixeira, que dava aula sobre fenomenologia, era apaixonado por Husserl, e aí eu ficava lá assistindo as aulas sem fazer. E aí eu resolvi fazer letras. Eu vou fazer letras que me ajudam como instrumento de conhecimento. Aí foi bom, foi muito bom ter feito letras, porque me abriu a perspectiva da linguística, da filologia e de estudar outras línguas e outras literaturas. E eu tive, por exemplo, lá um excelente professor de francês, com quem eu tinha estudado na Aliança Francesa, que era o André Coinet, que além de bom professor, era um bom poeta. Era de origem provençal e que se achava diferente dos franceses, porque os provençais até hoje se acham dominados pelos franceses, né? Quando ele tomava muito vinho, ele abria o verbo contra os franceses. Porque eles quem, André? Ele disse, os franceses, que diabo é que você é? Sou pas francês, sou provençal. Ele dizia, né? Não sou francês, sou provençal. Essas divisões na França ainda são muito agudas. Os bretões, os normandos, os provençais, os bascos, eles são muito diferentes mesmo. Bom, e aí veio a estimulação para essas coisas. Quando eu estava terminando o curso de francês, o curso de línguas, de letras neolatinas, eu me encontro com o Coinet no pátio da faculdade, e ele diz assim, olha, tem um concurso amanhã, só tem uma vaga para uma bolsa na França. Eu disse, o que é o concurso? É um exame geral de língua e literatura. Eu disse, mas você veio me avisar hoje à noite, amanhã de manhã? Ele disse, não, mas vá, eu acho que dos meus alunos você é o que tem condições de passar. Ficou curioso para saber o que aconteceu depois desse convite para estudar na França? Não perca o próximo bloco, é daqui a pouco no Vivências. Já está de bagagem pronta? Agora vamos viajar para a França com o professor e pesquisador Eduardo de Ataí. Embarque com a gente! Aí eu virei a noite toda estudando, revendo as disciplinas, a gramática, as coisas, e no dia seguinte eu me apresentei e tirei o primeiro lugar e ganhei a bolsa. A bolsa era da Aliança Francesa, que permitia um mês na França, 3 semanas em Paris, com hospedagem na própria Aliança Francesa, no Boulevard Raspail, e 1 semana no interior. Eu disse para o André Coinet, o professor, que não me interessava muito uma bolsa de passar um mês. Se eu ia sair do país, era melhor outra coisa. Ele disse, eu vou reivindicar uma bolsa do governo francês para você ficar mais tempo. Foi ao Rio, a embaixada ainda era lá nesse tempo, né? 59, e conseguiu a bolsa. De modo que tinha a passagem de ida e a hospedagem em Paris, por um mês, e tinha a bolsa para eu ficar 1 ano ou até renovar se quisesse.
e tinha a viagem de volta. Naquele tempo era de navio. Foi muito bom. Para mim foi excelente ter ido de navio. Aí eu passei, logo em seguida, eu vou até abrir um parênteses para contar uma das indignidades dos irmãos maristas. Como a gente fazia muita crítica lá dentro, como a faculdade era deles, e a gente fazia muita crítica à mediocridade, se eu for falar de algumas figuras excelsas daqui de Fortaleza, seria um escândalo. Mas alguns cursos eram tão ruins que a gente preferia ficar no pátio conversando política, conversando com Augusto. Augusto é meu colega desse tempo, Oswaldo Evandro. A gente ficava ia assistir as aulas de filosofia em vez de assistir as aulas da gente, do curso da gente, que eram muito ruins. A não ser um ou outro professor que era mais competente, aí quando merecia eu ficava, quando não merecia eu saía. Alguns chegavam a pedir para eu sair. Você não precisa assistir a aula, não, fique lá fora e tudo. Que quando eu entrava, ele se atrapalhava e começava de novo lendo a ficha, né? Aí, sem nenhuma presunção, era o clima que era desestimulante. E aí eu sonhando com uma coisa mais séria, fiz o concurso, aí larguei, no começo do ano seguinte, eu larguei o último ano, que era a licenciatura, né? Já tinha feito o bacharelado, a licenciatura era mais as disciplinas didáticas. Aí viajei. Quando eu voltar, eu faço os exames. Entrego os trabalhos e faço os exames. E viajei, e foi bom, porque foi uma viagem por terra, por mar, e essa viagem foi muito rica, porque o navio levava naquele tempo uns 15 dias, né? Eu fui para o Rio de Janeiro de avião e peguei o navio francês, um navio de luxo, de modo que a minha era segunda classe. Mesmo assim, a gente só conseguia jantar de paletó e gravata. Tinha que entrar e tinha mesa designada. E eu já ia dentro do navio treinando a prática do francês, que me botaram com 2 garotos marselheses e a gente ficava conversando. E o meu garçom, né, o que me servia, que era muito gaiato, e a gente conversava muito. Pela bolsa que o governo francês me deu, você se lembra que isso aí é 59, é pós-guerra. Fazia 10 anos e pouco que a guerra tinha terminado, Paris ainda era suja, ainda tinha bairro muito destruído, ainda tinha muita... Estava se refazendo, mas já era muito mais moderno que o Brasil. Mas mesmo assim, o ensino ainda era muito tradicional. E a minha preocupação como pesquisador, e não mais aí como colega do Lauro e nos debates que a gente fazia o tempo todo, que a gente estudava junto o tempo todo. Ele reunia à noite, ele era o inspetor seccional do Ministério da Educação no Ceará, né? Ele reunia à noite na sala dele vários professores de matemática, de física, química, de biologia, de história, de filosofia, para debater. E a gente estava estudando a obra do Piaget. E aí eu dei uma virada lá dentro. Eu prestei todos os cursos, os exames, etc., relativos à língua, fonética e civilização, literatura francesa, mas paralelamente eu estava frequentando os sociólogos e a epistemologia com Piaget. O Piaget vinha uma vez por semana da Suíça e dava as aulas dele na Sorbonne, a convite do Bachelard, que o Bachelard tinha sido professor da Sorbonne, né? E tinha o Merleau-Ponty no Collège de France, tinha o Raymond Aron, o Georges Beuve, tinha aquelas grandes figuras. A Sorbonne nesse tempo tinha grandes nomes. E eu fiquei frequentando as aulas dessa gente e paralelamente fazendo os cursos. Uma vez a professora geral do curso de aperfeiçoamento em francês reclamou porque eu estava ausente algumas vezes. Aí eu fui e disse... Eu estou ausente porque às vezes é mais importante estar fazendo outras coisas. Mas o senhor veio para cá para estudar isso. Eu disse, mas para o meu país, isso para a França. É importante que eu seja um bom professor de francês. Para o meu país, o que eu estou estudando é mais importante. Para o meu povo, ela disse. Mas o senhor tem que obedecer às regras dentro das quais o senhor veio. A oportunidade de pesquisar pela Unesco e a chegada na UFC agora como professor
são alguns dos assuntos destacados no próximo bloco pelo sociólogo e antropólogo Eduardo de Ataí. A gente se encontra já. O professor, pesquisador, sociólogo e antropólogo Eduardo de Ataí tem muitas experiências além dessas. O intelectual colabora na imprensa nacional desde 1953, principalmente com a crítica cultural. Veja mais. Percorri a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha, a Áustria, e procurando os lugares. Eu passei 2 semanas deitado no chão com os mapas, fazendo o roteiro das coisas que eu queria ver. Perúdia, para ver os etruscos. Eu percorri a Itália de cima a baixo, vendo tudo quanto era museu e tudo quanto era pesquisas arqueológicas de Abaquato. Fui parar no Adriático, em Ravenna, para ver os mosaicos bizantinos. De modo que, para mim, o meu grande curso foi isso. Foi ter percorrido a França, percorrido a Alemanha, a Suíça, a Itália, etc. Aí, quando eu voltei à faculdade, onde eu tinha estudado, e onde eu fui prestar os exames de licenciatura para terminar, me convidou como professor. Aí eu fui dar aula de didática de línguas, junto com o Valdir e com outros professores que davam aula lá. E aí disse, agora eu vou fazer a pedagogia que eu não pude fazer naquele tempo, que o bispo não deixou. Aí fiz o vestibular para pedagogia, tirei até primeiro lugar no vestibular, e aí fiz pedagogia. Na pedagogia eu não tinha mais quase o que estudar, que os professores também eram fracos, na sua maioria. Então eu fiz para formalizar e ter a motivação de estudar. Quando eu estava fazendo o curso, apareceu um concurso por uma bolsa da Unesco para estagiar em pesquisa 1 ano em São Paulo, interno, no centro de pesquisa lá. Aí eu fui para São Paulo, ganhei essa bolsa e fui. E foi outra experiência rica, porque a Unesco contratava professores da Califórnia, de Paris, da Índia, de todo canto, o Florestan Fernandes, toda essa gente. Eu fiz curso com todos eles, ou cursos de conferência ou cursos regulares. E tinha uma biblioteca imensa no centro de pesquisa, eu passava o tempo, até a hora de fechar, eu passava o tempo todo lá fichando. Eu digo, eu tenho que fichar para levar, porque não tem esses livros lá, né, e comprando livro. Desde esse tempo eu levava a vida comprando livro. Porque meu primeiro dinheiro eu ganhei com livro, vendendo e encadernando o livro. Ainda no tempo de estudante do liceu. Eu fui um bom encadernador e quando o livro era bom, um livro bom de história de Roma, eu lia todinho e só devolvia depois que lia. E vendendo, eu pegava os catálogos, ia aos representantes. Fortaleza tinha livrarias estrangeiras, como ela atendeu, uma das maiores livrarias de Buenos Aires, tinha sucursal dela em Fortaleza. E você importava livros de toda parte do mundo, assim no balcão, inclusive na biblioteca da faculdade. Chegava para o Joaci, fazia uma lista, disse, olha, eu quero os 5 volumes do Lohan sobre a língua e cultura grega. Ele mandava buscar em Paris, 3 semanas depois a gente tinha o livro na faculdade, sem importar, sem pagar nada, sem coisa nenhuma, com a maior facilidade. O Jânio Quadros foi que criou o problema com isso. Eu passei o ano de 1962 nessa bolsa na USP. E conheci um bocado de gente, convivi com um bocado de gente e também aproveitei para viajar no Brasil, sobretudo nas cidades históricas de Minas Gerais. Mais uma vez a minha paixão pelo barroco. Eu percorri aquelas cidades todas, como estudante, né, dormindo, sentado em banco de ônibus e de Abaquato, mas já era professor, eu já ensinava e estava com o status de professor. Eu tinha uma bolsa como professor, uma bolsa da Unesco. Durante o curso, eu fiz uma grande amizade com a Aparecida Jolie Gouveia, que era professora da USP, socióloga e doutorada em Chicago. Ela tentou arranjar ela conseguiu uma bolsa para eu ir para Chicago. Mas eu contei esse lance depois. Quando eu voltei, eu já voltei de lá engajado num grande projeto de pesquisa da Universidade de Chicago e com o Ministério da Educação, sobre ensino médio e o desenvolvimento socioeconômico do país.
era uma espécie de contínuo de desenvolvimento. Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Pará, Bahia, Ceará e Pará. Então, 5 professores que estavam no curso comigo, professores bolsistas como eu, foram engajados nesse grande projeto financiado pela Unesco, pela Universidade de Chicago e o Ministério da Educação. E aí foi nessa condição de pesquisador que eu entrei na universidade. Eu já cheguei, voltei de lá como pesquisador. Na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Educação, eu estava encarregado desse projeto de pesquisa. E o departamento ainda não funcionava, estava criado na lei, no estatuto da Faculdade de Filosofia da Federal, mas eu entrei primeiro como pesquisador. E só depois, nos anos seguintes, foi começaram as aulas, aí eu comecei a dar aula. Dar aula sobre Brasil, cultura brasileira, ou então a outra disciplina que na época tinha, no curso de pedagogia, era psicologia da aprendizagem. Aí eu fiquei dando essas aulas de psicologia da aprendizagem e de cultura brasileira. Em várias gerações que foram meus alunos aí, até que veio o golpe. Veio o golpe, o Valni, que era o meu chefe de departamento e um grande amigo e tudo, que eu tinha um relacionamento aparentemente muito bom, de repente ele decide me botar para fora. Eu me lembro que nessa época eu tive uma conversa com o Denizar Macedo, que era um professor conservador, né, monarquista, tinha sido militante integralista, mas muito autêntico como pessoa humana. Eu fui conversar com o Denizar. Denizar, você que é colega do Valni no colégio militar, como é que você explica essa coisa do Valni de me denunciar e de me botarem para fora da universidade? Então, para fora sumariamente, sem processo, sem coisa nenhuma. Foi a DOPS lá em casa, me levantou para o quartel 23BC e respondendo de inquérito policial militar, não sei o que, como subversivo. Efetivamente eu não me calei, eu falava muito contra a ditadura, etc., mas não era subversivo de pegar em arma, não sei o que, de fazer esse tipo de besteira, que eu achava que isso não era a solução. Quem tinha os tanques eram eles não iam sair do poder tão cedo, que eu tinha bastante conhecimento de história para saber com quem eu estava lidando. E aí o Denizar teve uma conversa comigo que eu achei muito, muito honesta. Ele disse, olha, Ataí, a burrice tomou conta do país de novo depois desse golpe. Eu ando de novo com a escova aqui no bolso, porque eu acho horrível ser preso e não poder escovar os dentes. Eu fui preso em 38, que ele foi como militante integralista. Aí foi e disse assim, olha, deixa baixar a poeira que depois você volta a ver de novo. Isso não pode durar a vida toda. Você vai sofrer durante algum tempo. Eu disse, eu não gostaria de ficar calado porque é aceitar um crime que eu não cometi, mas está feito. Eu estou fora da universidade, mas qual é a sua explicação para justificar essa atitude do Valni de ter ido ao quartel-general e ter denunciado como subversivo? E naquele tempo, se um professor dissesse isso de outro, o outro estava perdido. Esse lance é importante porque foi um momento crucial na minha vida e muito triste. Que eu perdi a vista, perdi um filho, foi um momento muito, muito ruim. Os anos 64, 65, 66, 67. Foi terrível, né? Eu saí e o Denizar disse assim, Napoleão dizia que o homem devia ser como um quadrado. O caráter devia ser proporcional à inteligência. O Valni é um retângulo. O caráter é desse tamanho, a inteligência é desse tamanho, é perigoso. Ele usou você. Eu sou amigo dele desde juventude, mas eu tenho que dizer isso. O Moreira Campos foi a mesma coisa. Foram os dois únicos que ficaram do meu lado. O Moreira Campos fez um protesto solene na reunião da congregação que me botou para fora. Disse, isso é um absurdo. Telefonou para a casa do Valni e disse, eu vou votar contra você. Se você quiser, pode cortar as relações comigo. Eles eram amigos de infância. Mas o que você está fazendo com esse jovem professor é uma indignidade, eu não admito isso.
O resto correu com medo e votou o que o Valnir queria e me botaram para fora. Aí eu recebi um convite da Universidade de Chicago para ir para lá. E foi aí que a Aparecida Gouveia conseguiu a bolsa para fazer o doutorado em Chicago. Mas eu fui primeiro como pesquisador para conhecer. Mas Chicago é terrivelmente frio, chega a fazer 28 graus abaixo de zero. Quando eu disse, se eu for só, eu não aguento ficar 4 anos fazendo um doutorado sem ninguém, eu arranjo outra mulher. E se eu levar minha mulher e meus filhos, crianças pequenos, submeter aquela cidade fria num momento de tensão neurótica, como é um doutorado, eu fiz uma carta para Aparecida e devolvi a bolsa que ela tinha conseguido para mim. Disse, eu farei depois o meu doutorado. Eu tive sempre uma relação muito atritada com os professores. Quase sempre, por alguma mediocridade deles, eu terminava me desentendendo e terminava saindo de perto. Eu não quero citar nomes porque é chocante, que são nomes famosos aqui. Mas eu tive a felicidade de ter alguns mestres. Mestres, como eu disse, são esses que marcaram a gente pela sua sabedoria. Um deles foi o Martim de Aguiar no Liceu. Era um péssimo professor de português, uma didática horrorosa, mas um sábio. Então o que eu fazia? Quando eu saía do liceu de tarde, que o ônibus descia na Praça do Ferreira, no abrigo central, eu vinha para casa a pé, sem pegar outro ônibus, para passar na calçada dele, porque nessa hora ele estava de pijama, de tamanco, sentado numa cadeira de balanço, pegando o fresco do fim da tarde. Aí eu passava, dava boa tarde, peraí, aí puxava uma cadeira dentro de casa, botava do meu lado e a gente ficava conversando. Era um Diógenes, o filósofo grego, cínico, né? O cínico no sentido grego do termo. E eu fiquei bebendo essa sabedoria do Aguiar, aprendendo uma linguística absolutamente original com ele, que ele tinha reflexões pessoais que eu não encontrava em nenhum livro, e a sabedoria dele. Olha, meu filho, uma vez ele olhou para mim e disse, não espere dos seus filhos a gratidão pelo que você fizer por eles. Eles pagarão aos filhos dele, porque isso é a lei da vida. Agradecemos pela sua audiência e por hoje é só. Se tiver dúvidas ou sugestões, ligue para a Central de Produção da TV Unifor, 3477-3422. E assista a toda a nossa programação pela internet. Até mais!